Nesse experimento, a gente está propondo a construção de um densímetro. Densímetro é um... Bom, existem vários densímetros. O densímetro que a gente vai construir é esse daqui. É um canudo, basicamente, canudo de refresco, com um prego colocado na parte de baixo, com uma cola. No caso aqui, usei cola instantânea, aí, essa cola Super Bonder, né? Essa super cola, né? Tá aqui. E a ideia, no caso, é que não entre água, né? Então, se você viu que o diâmetro aqui do prego não coincide, da cabeça do prego não coincide com a largura aqui, com o diâmetro do canudo, como esse caso aqui, que eu consegui um prego que é quase do tamanho mesmo, é exatamente do tamanho, veja, do diâmetro do canudo. Então você tem que cuidar para colocar o prego e, enfim, vedar com um pouco de cola quente. E não deixar, você vai ver que o modelo teórico ele considera isso daqui um cilindro, né? Então não deixar muita sobra, tá? De cola. Então é isso daqui, o densímetro, né? Como é que ele funciona. Então a tomada de medidas, a tomada de dados, né? Como é que você mede a densidade, né? Então eu vou na sequência aqui mostrar o modelo teórico, mas basicamente você vai colocar o seu densímetro na água, né? Então veja, ele vai boiar aqui numa certa profundidade, afundar até uma certa profundidade. Então você pega uma caneta de marcar e você vai marcar aquela profundidade, certo? Então você vem aqui e marca no seu densímetro a posição ali onde a água tá, qual é o nível da água aqui, né? Como se fosse isso, tá? Até onde ele afundou, a marcação até onde ele afundou. Bom, então esse vai ser a nossa referência, porque a densidade da água nós conhecemos e vamos considerar aí como sendo o caso ideal, tá? Então tá, então veja, eu fiz uma marcação aqui e aí eu vou comparar com outro fluido, né? O quanto afunda em outro fluido. No caso aqui eu peguei um álcool hidratado, esses álcool hidratado que a gente compra no mercado, e aí então eu vou calcular, vou medir a densidade desse álcool, certo? Como? Mesma coisa, ele afundou mais, se ele afundou mais significa que a densidade do álcool é menor, certo? Então eu vou fazer a marcação até ali a posição do nível em que a água, o fluido permitiu que ele afundasse, certo? Então seria o nível do fluido aqui onde ele está, no nosso densímetro. E, bom, vou enxugar aqui, tomar cuidado para não tirar as marcas. Então estão aqui as duas marquinhas, certo? Elas têm uma diferença entre elas. E aí eu vou pegar uma régua e medir esse valor, certo? Então está aqui, o da água aqui está em 9,9, a marcação, não sei se eu consigo mostrar para vocês, está lá 9,9, e o outro, a outra marcação está em 10,3, desculpa, 10,8, né? Então, a densidade, como vocês vão ver, é igual a 9,9 dividido por 10,8. Essa é a conta para calcular a densidade desse fluido aqui, que no caso é o álcool
hidratado que eu comprei no mercado, certo? Então é uma relação entre essas profundidades, na verdade, né? Entre essas profundidades, a profundidade na água e a profundidade no outro fluido, né? Que na medida aqui está dando 9,9 e 10,8. 9,9 dividido por 10,8 vai ser igual à densidade desse fluido aqui, do álcool, em gramas por centímetro cúbico. Ok? Sobre o densímetro, que eu sugeri a construção, vamos ver como que ele funciona aqui, os princípios físicos relacionados, né? Então, ele basicamente, a ideia é um cilindro que tem uma área aqui A de seção transversal e esse cilindro então não deixa ele não deixa a água entrar aqui dentro, certo? A água, desculpa, o líquido que tiver aqui, e ele vai boiar aqui nesse líquido, né? Então, o que a gente tem, basicamente, é que as forças que agem sobre a haste cilíndrica é igual a zero, e as forças que agem aqui são o peso, certo? Devido à força gravitacional, e o empuxo, que é a força de ação do líquido que está sob um campo gravitacional também, né? E o empuxo, no caso, tem o valor, né, que é igual, o módulo dele é igual ao do peso do fluido deslocado aqui. Então, ele está a uma certa profundidade aqui, que é claro que vai depender da densidade do líquido, certo? Então, veja, o peso da haste é igual ao empuxo, né? O peso da haste é a massa vezes a gravidade, e o empuxo é o módulo do empuxo é o peso do líquido deslocado, que vai ser o ρ do líquido, vezes o volume deslocado, do líquido deslocado. Então, isso aqui é a massa do líquido deslocado vezes a gravidade. Então, a gravidade aqui, como está todo mundo no mesmo campo, não vai fazer diferença, certo? E o que a gente tem é que a massa da haste é igual à massa do fluido deslocado, que é ρ do líquido. O volume, já que a gente conhece a área e a altura, a gente vai colocar então a área. E a profundidade, né, do ponto aqui mais profundo, a H, que vai ser correspondente ao líquido específico em que ele está, né? Então veja, se você coloca a haste em dois fluidos diferentes, você sabe que a massa dela é igual. Então você pode igualar essa segunda grandeza aqui, esses valores aqui, nos dois fluidos, né? Então veja, se você tem, por exemplo, vamos colocar um fluido de referência, que no nosso caso vai ser a água. Então o fluido 1 é água, tá? Então essa vai ser a nossa referência, tá? E o fluido 2 a gente não conhece, tá? Então a gente vai colocar aqui como ρ da água, que vai ser 1 grama por centímetro cúbico. E o fluido 2 nós não conhecemos, então nós sabemos que nos dois casos, veja, num fluido seria assim, no outro fluido vamos supor que ela vai mais profundo aqui, vai até quase lá no fundo, né? Sem encostar, ela não pode encostar, a haste não pode encostar lá no fundo, né? Então, vamos supor que você precisa ainda colocar mais líquido aqui, e aí você tem um H2 aqui. H2 é a mesma haste, tá? Com a mesma seção transversal, e aqui também não entra água, ele desloca todo esse fluido aqui, certo? Então,
a situação do fluido 1 seria essa, a situação do fluido 2 seria essa. Né? Então, nos dois casos, nós temos que a massa da haste é a mesma, certo? Só que o empuxo. E o empuxo também é o mesmo, mas veja que nesse caso aqui, H2 é maior. Né? Significa que se H2 é maior, significa que a densidade é menor, certo? Então, a situação que a gente vai ter é que nos dois casos temos o ρ do líquido, a área da seção transversal H1, no caso, vamos chamar de líquido 1, e no outro caso ρ2, a área da seção transversal H2, e você acha uma relação aqui para ρ2, certo? Então veja que ρ2 vai ser igual. A área da seção transversal é a mesma nos dois casos, certo? Então você tem que é igual a ρ1 H1 sobre H2, certo? Então, essa é a ideia do densímetro, né? Você pode calibrar isso daqui, certo? No nosso caso aqui, a gente não vai colocar aqui uma escala milimetrada, vamos só medir essas alturas aqui, tá? Então, se você considerar que é 1, isso daqui, então o resultado para ρ2 vai ser simplesmente H1 sobre H2, né? Então, se H2, por exemplo, é maior, né, você sabe. Então, por exemplo, se fosse H1, é a própria da água, que é 1. Esse resultado aqui vai ser em gramas por centímetro cúbico, tá? Que a gente colocou 1 grama por centímetro cúbico aqui. Então, se for igual, então você sabe que é a mesma densidade da água, vai dar 1. Se H2 for maior, igual nesse caso aqui, a densidade ρ2 vai ser menor, certo? E se ele quase não afundar aqui, então H2 vai ser menor do que H1, e aí você vai ter um ρ maior, certo? Porque H2 vai ser menor do que H1, então esse número vai ser maior do que H1. Então é essa a ideia. O que eu estou pedindo para vocês é fazer primeiro construir, né, um densímetro e depois fazer a medida da densidade de alguns líquidos, considerando a água como referência.